Eu tenho muito prazer em estudar, mas eu tenho um grande problema com relação a manter o foco nos estudos e, é claro, ser mais produtivo estudando. E por que eu tenho esse problema? Bem, por vários motivos. Um deles é que eu tô sempre querendo procrastinar, querendo me entreter ou me acomodar alguma coisa, e outro que às vezes eu tô querendo postergar, não, mais tarde eu faço. É mais ou menos isso. Uma das coisas que acontece bastante comigo, também infelizmente pode estar acontecendo contigo. E hoje eu tô aqui para te ajudar a ter mais prazer nos estudos e, é claro, ter mais foco e dedicação com relação aos seus estudos. Vou te apresentar aqui uma técnica que eu utilizo há bastante tempo e me ajuda bastante. São literalmente 5 passos importantes, no caso, são 5 dicas importantes, pode ser também considerado passos, né? Que vão te ajudar a ter mais foco nos estudos e, é claro, ser mais produtivo com base no que eu já fiz e com base no que alguns amigos meus também já fizeram. Para você que não me conhece, eu sou Yairan, tenho 19 anos, sou literalmente apaixonado pelo assunto de desenvolvimento pessoal e alta performance também na prática, mais ou menos aí, sei lá, uns 8 a 9 anos, eu não sei, mas eu gosto muito desse assunto há bastante tempo. Então já peço a você que gosta desse tipo de assunto, de filosofia, produtividade, hábitos, etc., que se inscreva no canal, deixe seu like, deixe aqui nos comentários mais conteúdos que eu posso trazer aqui para vocês com relação a esse tipo de conteúdo, né? E é claro, trazendo aqui com base na sugestão de vocês. Primeiro passo é elaborar metas. Eu já começo elaborando metas porque isso me ajuda a ter uma base do que eu preciso fazer ou do que eu vou fazer daqui para frente. Então, elaborar metas é literalmente tanto minha especialidade, como também uma das coisas que eu coloco em prática. Eu preciso fazer exatamente isso porque eu acho que é necessário e, é claro, eu preciso porque também há uma certa necessidade de minha parte com relação a isso. Então, eu já coloco a meta de que eu vou fazer aquilo dentro de mais ou menos uma semana, um mês, 2 meses, isso vai depender muito do tipo de meta. E normalmente eu me forço um pouquinho a colocar isso em prática porque é uma das coisas que ajuda bastante a eu ter um foco melhor. Porque se eu falar, eu preciso fazer isso dentro de uma semana, mas é claro, sempre tendo um pé no chão sobre esse tipo de atividade, me ajuda bastante. Um exemplo é, eu preciso estudar um pouco mais sobre marketing, sobre o funil de vendas. Então o que eu preciso fazer? Preciso estudar esse material dentro de 4 dias no máximo, e dentro desses 4 dias eu preciso colocar 2 dias essa base teórica na prática. Eu preciso colocar essa base teórica na prática em 2 dias e preciso estudar de maneira geral em 4 dias. Então o que eu vou fazer? Preciso seguir esse caminho. Então eu já coloco uma meta em específico. Eu preciso estudar, eu preciso colocar isso em prática em tanto tempo a partir de tal tempo. Isso me ajuda bastante com relação à parte prática e, é claro, também na base teórica. Eu gosto de trabalhar a base teórica levando em conta também a parte prática que eu já tenho. Se eu não tenho, eu vou testando para descobrir e já colocar uma meta logo em vez de ficar postergando. Entender os gatilhos. Literalmente eu preciso entender os gatilhos do porquê esses momentos acontecem, né? Tipo, vem um gatilho ali sobre alguma coisa em específico. Eu vou estudar agora sobre marketing digital, eu vou estudar sobre elaboração de conteúdo. Então o que eu vou fazer? Eu preciso ter um tempo dedicado, mas, putz, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu podia elaborar isso. Nossa, essa ideia aqui é interessante. Mas o que eu preciso fazer agora? Eu preciso voltar e estudar exatamente aquele assunto que eu queria estudar antes. Mas o que me ajuda a retornar ou a reverter essa situação? Literalmente, uma das coisas que me ajuda é entender esses gatilhos, tá? Ele vê esse gatilho por quê? Porque eu quero me acomodar, eu quero ficar acomodado, porque eu estou cansado ou porque eu estou exausto. Então, o que eu posso fazer para estar preparado para aquilo, ou para fazer aquilo, colocar aquilo em prática? Eu faço uma pré-preparação, é o que eu chamo de pré-preparação. Eu tomo um banho de água gelada, tomo um café, ou arrumo minha mesa, ou faço alguma coisa, uma atividade física, alguma coisa que me ajude a aliviar essa tensão, principalmente fazer anotações. Uma das coisas que eu mais tenho aqui são anotações. Eita, são, aqui anotação de estudo, aqui também, aqui é da escola, mas continua sendo anotação, e tem um monte de folha ali de anotação. Eu tenho praticamente um caderno inteiro só de anotações sobre ideias, sugestões, sobre conteúdos, sobre sites, sobre cursos e muitas outras coisas. Então fazer essas anotações me ajuda bastante a ter menos pressão sobre mim. Putz, tive uma ideia, tive isso, eu já anoto para aliviar a mente dessa tensão que eu posso ter, como caso que eu já estou tendo. Então, é só você reverter essa situação, colocando isso em prática, como exercício, uma anotação e principalmente coisas que literalmente vão te ajudar a aliviar toda essa tensão. Eu sendo você, se eu nunca tive nenhuma dessas coisas em prática, eu colocaria cada uma delas em prática sem ser de uma vez. Testaria uma,
me observaria testando mais ou menos durante uma semana e continuaria fazendo isso até eu ter um resultado melhor entre ambas as atividades, seja ela física ou seja ela ali só por anotação, uma base teórica. Terceira dica, e literalmente importante, é você limitar o seu entretenimento. Você ficar deitado, manter uma postura sempre para baixo, parecendo sedentário, ou ficar assistindo no Netflix deitado, fazendo qualquer atividade onde você esteja acomodado e principalmente se entretendo por demais, faz com que você acabe tendo um certo peso com relação ao que você vai colocar em prática. Então você limitar o seu tempo de entretenimento vai te ajudar a estar melhor e principalmente você não se entreter antes de estudar, porque sua mente ela vai estar voltada muito a um assunto específico, e isso não vai te ajudar muito aí com relação a você ter a mente voltada para o estudo. Vai literalmente pesar muito a ponto de você não dar conta ali de conseguir estudar ou ter a mente voltada para aquele assunto. Então, você limitar o seu entretenimento vai te ajudar bastante. E o que eu faço para me ajudar aí com relação a isso? Eu pego ali no final da tarde ou mais ou menos no meio da tarde, onde eu realmente tô ali para descansar e não tem nenhuma atividade ali dentro de um tempo ali de mais ou menos, por assim dizer, né, no raio de 30 minutos. Então isso me ajuda a pegar mais ou menos entre 5 até no máximo 15 minutos só para me entreter, né? Seja com televisão, que não é muito meu foco, ou seja com YouTube, Instagram, TikTok, entre outras plataformas que você pode utilizar. Eu mesmo só utilizo o Instagram e o Facebook e o WhatsApp mesmo. Tirando isso, eu não tenho motivo de ter TikTok. É um saco, eu cansei de TikTok. Então, você limitar e colocar tempos determinados em específico vai te ajudar aí a ter um foco melhor e, é claro, ter a mente voltada e focada para o seu estudo. Já que sua mente não vai estar pensando naquela piada que vai ficar repetindo várias e várias vezes na sua mente. O modo em como você inicia o dia também pode demonstrar como você vai finalizar ele. Se você começa o dia de maneira leve, de uma maneira tranquila, de uma maneira mais não tão pesada, assim, de maneira bem leve mesmo, vai te ajudar aí a ter um dia bem produtivo. Por exemplo, se você já começar o seu dia fazendo as atividades necessárias, as atividades com base em classificações como as necessárias, obrigatórias, aquelas que fazem parte da sua meta e aquelas que são urgentes. Se você conseguir classificar todas essas atividades, né, ou as atividades dentro dessas classes, vai te ajudar a colocar em prática aquilo que você precisa no momento que você precisa. Um exemplo simples é, se você começa o dia já lavando a louça ou fazendo as atividades pesadas que você precisa, mais tarde você vai poder ter um tempo dedicado e específico para poder estudar aquela matéria que você precisa ou fazer aquela atividade em específico, que é principalmente voltado aqui para o estudo, né? Porque o assunto aqui é estudo, então tem essa mania de colocar ali uma prática em si, não é que seja avulsa, mas que não seja tão ligada a um ponto onde eu posso colocar sobre vários assuntos, mas o foco aqui é voltado para estudo. Então, para você conseguir focar, é bom que você faça as atividades no começo da manhã. Por exemplo, eu poderia acordar, no caso, é uma prática que eu estou tentando colocar em prática, é um hábito que eu estou tentando colocar em prática, que é acordar às 7 da manhã e fazer café, tomar um banho de sol, obviamente escovar os dentes e fazer outras atividades, como arrumar a casa, arrumar meu setup, entre outras coisas, para que entre 10 a meio-dia eu consiga colocar aquilo que eu preciso em prática. Eu já fiz isso uma vez, só não com relação ao almoço, porque me enrolei um pouco, mas é literalmente uma prática que ajuda bastante. Eu estou tentando colocar isso em prática porque eu tenho um sono muito pesado e eu só consigo dormir depois de 1 da manhã, que é exatamente, no caso já passou, eu tô gravando às 2 da manhã esse vídeo aqui, mas normalmente eu durmo entre 2 até as 3 da manhã, porque é o tempo que eu vou estar mais aliviado, a mente vai estar mais tranquila e é onde eu consigo dormir ali entre 1 até no máximo 9 horas da manhã. Depois eu falo um pouco sobre isso. Mas isso me ajuda bastante a pegar essas atividades pesadas, já começar o meu dia fazendo elas, para que eu tenha um tempo dedicado e termine meu dia de maneira mais leve. Não precise, nossa, esqueci de lavar louça, nossa, esqueci de fazer comida ou jantar, nossa, esqueci de... Isso literalmente atrapalha, e te falo por experiência própria que isso vai te atrapalhar e muito com relação a você estudar e você ter que, nossa, eu vou ter que deixar de estudar agora porque eu vou ter que lavar louça, eu tenho que fazer outra coisa com relação ao que você esqueceu, você acabou deixando de lado, você acabou postergando. A quinta e última dica é você criar um dicionário ou um mapeamento específico voltado só para as partes essenciais. Como assim? Eu vou estudar sobre o apartheid de Nelson Mandela. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar as datas e preciso pegar também os personagens principais.
também preciso pegar os momentos principais. Eu não vou decorar tudo, porque são 3, 4, 5, 10 páginas voltadas sobre esse assunto. Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar uma palavra ou um momento específico, colocar, por exemplo, momento da prisão ou prisão. Aí posso colocar lá embaixo como mapeamento ou utilizar outra palavra ali para dar um significado para ela, onde eu conte uma pequena história voltada para isso. Por exemplo, teve uma história falando sobre a filosofia, como era a filosofia antiga. Simplesmente me contaram uma história que eu acho que deu ali mais ou menos 1 minuto. E a maneira mais simples de resumir foi que a filosofia na Grécia Antiga era um modo de vida e não um ponto de reflexão como é hoje. Então eu resumi 2 coisas. Eu resumi como era a filosofia na Grécia Antiga e a filosofia na atualidade em apenas uma pequena frase que se resume a ela. Por quê? Porque eu peguei apenas as partes principais. Eu peguei apenas o conceito. Para você que não sabe, o conceito são os elementos que compõem algo em específico. Como palavras compõem uma frase que ela tem um intuito, ela tem um foco de dizer algo. Isso é o conceito. Então você precisa pegar o conceito de cada palavra, cada momento, ou algo em específico onde você consiga abordar e consiga resumir uma pequena caixinha isso, entendeu? Com relação ao dicionário, é só você pegar uma palavra, por exemplo, que significa o apartheid ou o que foi o apartheid. Como por exemplo, eu fiz aqui, ó. Tenho que terminar a anotação ainda, eu acho que agora tá em foco. Mais ou menos isso. Mas aqui eu falo, por exemplo, sobre produtividade, sobre você entrar em modos, sobre você ser eficiente, sobre reflexão, diferenciação, definição e etc. O que eu faço? Por exemplo, eu coloquei foco. Foca é a precisão de olhar diretamente a algo. Pronto, eu resumi o que é o foco. O foco é você olhar para algo, como por exemplo, eu estou olhando para a câmera, apesar de que tem várias coisas aqui, estou olhando para a câmera e o meu foco está sendo conversar com vocês. Eu desliguei as notificações e fiz outras coisas para que nada me atrapalhasse nesse ponto, para que eu conseguisse ter um foco específico que é voltado só para vocês. Então utilizar essa técnica literalmente vai te ajudar muito com relação aos seus estudos, com relação a você fazer provas, né? É o que está voltado aos estudos, e principalmente você dar a resposta simples para alguém, né? Por exemplo, alguém te questionar sobre algo que você está estudando, assim você consegue colocar esses pontos em questão aí com mais facilidade em prática, né? Você consegue responder com mais facilidade, entendeu? Te agradeço de coração por ter me assistido até aqui. Eu sou Yairon, tenho 19 anos, como já falei, gosto muito sobre esses assuntos, sobre a questão de foco, sobre a questão de produtividade, entre outros assuntos, apesar de que o déficit de atenção não me permite muito ter esse foco, mas eu tenho o suficiente para ter o resultado que eu estou tendo hoje. Te agradeço de coração por ter me assistido até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe para aquele amigo que quer conhecer, comenta aqui embaixo sugerindo mais conteúdos e assiste esses 2 vídeos que vão aparecer aqui para vocês. E é claro, eu vou deixar aqui bem aqui no meio, acho que bem na minha cara mesmo, para vocês aproveitarem para se inscrever. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.